Amém. Deus abençoe a cada um de nós, cada um de você que está aí na audiência, ouvindo. Deus nos abençoe e nos conceda um sábado. Já é sábado, já é mais um final de semana. Graças a Deus, né? Aqui praticamente está terminando a semana, findando mais uma semana, o 7º e último dia da semana. Concluindo mais uma semana, graças a Deus. Que tenhamos um final de semana abençoado, um sábado, um domingo. A graça do Senhor Jesus Cristo nos conduza, nos abençoe e nos dê a sua unção para que nós possamos vencer todos os nossos inimigos. É nós mesmos, né? Nós somos os maiores que precisamos, que constantemente estamos num embate constante com nós mesmos, com o nosso próprio inimigo, ou o maior inimigo somos nós mesmos. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos, abençoe você que estará ouvindo, Deus te abençoe. O nosso propósito nesta manhã é apenas lermos aqui alguns parágrafos da mensagem Um Prisioneiro. E por que não fazermos uma oração, começando esse novo dia? Estou aqui com a esposa, Deus abençoe, minha companheira, e todos os momentos, né? Acima de tudo Jesus Cristo, mas Jesus Cristo sempre está naqueles que nós amamos e que amam a sua palavra. Vamos fazer então uma pequena oração, então, agradecendo a Deus, colocando nossa vida nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai nosso que estás nos céus, no nome de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos agradecidos ao Senhor por poder estar aqui, Senhor, começando um novo dia e no princípio dele, Senhor. Queremos colocar nossas vidas nas vossas mãos e agradecer-te, Deus Todo-Poderoso, pela noite que foi passada, o descanso, o repouso, a divina proteção. Toma agora nossas vidas frágeis, pecadoras, falhas, Senhor, propensas a quedas, a oscilações. Toma, Senhor, em suas mãos divinas, soberanas, e nos conduza, Senhor, ao longo de mais um dia, Senhor, e mais um fim de semana, em tudo quanto nós tivermos que fazer, por onde quer que tenhamos que ir, com quem quer que tenhamos que entrar em contato, que nós possamos, permita, Senhor, nós temos a sua unção, a sua inspiração, o seu Espírito Santo nos conduzindo em tudo aquilo que nós vamos fazer, falar, testificar, testemunhar, porque nós queremos ser uma testemunha sua, Pai. Por isso precisamos da sua graça, da sua direção, da sua inspiração, e que os céus possam ser a nossa inspiração constantemente aqui nessa dimensão, Senhor. Obrigado pela vida minha, da esposa, de familiares, Senhor. Obrigado por responder nossas preces, por cuidar de nós. Muito obrigado, Senhor, por tomar nossos desejos, nossos anseios, nossas solicitudes em tuas mãos, e a sua soberania tem em suas mãos a resposta àquilo que nós carecemos e precisamos a seu tempo. Pai, tu bem conheces nosso coração, nossas intenções, os nossos pensamentos estavam contigo antes da fundação do mundo, Senhor. E aquilo que nós temos a intenção, que nem tornou-se ainda em realidade, Senhor, nem concretizou ainda, o Senhor sabe o que nós tensionamos, Pai. Que as nossas intenções, motivos e objetivos sejam puros, Senhor. Nossas alternativas estão ante nós, Senhor. A árvore do bem e do mal, a árvore da vida, Senhor. Possamos sempre, Pai, amarmos a árvore da vida, a palavra, as promessas, as quais o Senhor, a preço de sangue, conquistou para nós. Abençoa, Senhor, seu povo sobre a terra, todos quantos estarão ouvindo, estão na audiência. Abençoa aqui pastor, sua família, seu ministério. Abençoa, Senhor, meus filhos. Eu agradeço pela vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. A gente está aqui tomando um chimarrão e ao mesmo tempo meditando na palavra, né? Eu estava pensando hoje, agora lendo há pouco, não faz muitos momentos, lendo aqui na Bíblia Sagrada, estou com ela aqui aberta, aqui em Atos capítulo 9, versículo de número 2, a palavra diz assim, falando a respeito do apóstolo Paulo: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Falando a respeito do apóstolo Paulo, né? E Atos, mesmo livro, porém no capítulo 22 e o versículo 5, diz: como também o sumo sacerdote me é testemunha, e tudo
e todo o conselho dos anciões, e recebendo deles ou destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. E eu estava pensando, lendo a mensagem de nosso profeta, graças a Deus, pensando a respeito de ambição, né? Ambição. E muitas vezes nós temos as nossas ambições, o ser humano por natureza ele tem as suas ambições, né? Mas que nós possamos não permitirmos, né, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, não permitirmos que as ambições nossas nos afastem da palavra, nos afastem do plano de Deus para a nossa vida, porque se Deus tem um plano, e creio que Ele tem para cada um de nós um plano de Deus para a nossa vida, evidentemente que Ele vai permitir que as nossas ambições caiam por terra, né, se percam, mudem o nosso itinerário, para que o plano de Deus possa ser cumprido em nossas vidas. E nós lemos aqui a respeito de um homem, e nós conhecemos a história deste homem, o apóstolo Paulo, né? Que grande ambição este homem tinha, e você vê só que nós lemos que a ele foram outorgadas, a ele foram dadas cartas, e as mesmas lhe concediam autoridade, né? Para que pudesse prender todos os cristãos, todos quantos estivessem lá, o qual era por eles, até mesmo pelo próprio apóstolo, considerado que aquilo era uma seita, né? Aquela nova mensagem, aquilo que Jesus havia trazido, era considerado uma seita naquele então, né? E prendesse a todos quantos estivessem ali adorando, trouxesse para Jerusalém, a fim de que fossem castigados. Mas é a ambição que o apóstolo tinha, né? E Deus permitiu que isso mudasse na sua vida. E aquilo foi uma surpresa tremenda para aquele grande homem que tinha dos sacerdotes autoridade, cartas escritas delegadas por eles que lhe conferiam poder e autoridade para prenderem, né? Então, quer dizer, se ele recebeu dos sacerdotes cartas escritas que lhe davam para ele autoridade e poder de prenderem, era um grande homem, né? Uma grande pessoa. O profeta chega a dizer que ele estava na linha para ser um dos próximos sumos sacerdotes, um sacerdote, né? Então, que surpresa foi para esse homem que tinha essa ambição em sua vida, quando encontrou com aquela coluna de fogo, quando teve aquela experiência, quando ia para Damasco, aquilo mudou sua vida, né? São essas experiências que nós temos com a palavra vivificada, com o Senhor Jesus Cristo ressurreto, que muda nossa vida, que muda o nosso itinerário, que muda as nossas ambições, né? Chega a dizer aqui no parágrafo 74, que surpresa, a mensagem de um prisioneiro, 74, que surpresa deve ter sido para este teólogo, falando a respeito de Paulo, ao dizer, aquela visão, ao dizer a ele, eu sou Jesus. Que surpresa aquilo foi para ele, porque ele próprio cria, correto, que aquilo era uma seita, e para surpresa dele, ele estava perseguindo, né, um perseguidor daquilo que ele cria, né, um perseguidor daquilo que ele achava crer. Só a experiência de Deus em nossas vidas, uma experiência profunda em nossa vida, uma experiência profunda na sua alma, na minha alma, é que vai nos mudar a nossa maneira de crer, né? Nós somos muitas vezes perseguidores, correto, daquilo que nós achamos crer, daquilo que nós cremos que estamos defendendo como verdade, e na realidade somos perseguidores, né? As pessoas estão hoje dentro de uma denominação, dentro de um sistema, e quando você fala a respeito da palavra, elas rechaçam, elas não creem dentro de um sistema, dentro de uma igreja. Você fala a respeito do batismo, para começar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, as pessoas, elas rechaçam, elas não creem, elas não acreditam, elas preferem crer no sistema, como a igreja ensina, do que como a palavra ensina. Então, tu vê só, elas estão com esse mesmo espírito,
dominado com essa mesma experiência a qual Paulo tinha, né? Ele cria que estava no caminho correto, mas estava perseguindo aquilo que ele dizia crer. E quando você descrê da palavra, quando descrê no batismo em nome de Jesus Cristo, para começar, você e eu seremos perseguidores daquilo que nós julgamos crer, acreditar, defender, testificar. Eu creio na palavra, eu creio em Deus, mas Deus é a palavra. E quando você mostra a palavra, a pessoa descrê. Consequentemente, você vai ser o quê? Um perseguidor daquilo que ela julga crer. Correto? Então, que surpresa foi para Paulo. Somente Deus pode dar essas experiências que nos fazem-nos essas surpresas para nós, correto? A ponto de nós mudarmos de posição, mudarmos de vida, mudarmos de itinerário. O próprio contra, olha que o profeta diz assim, quando aquela voz disse, eu sou Jesus, o próprio contra quem ele tanto estava. Que reviravolta deve ter sido algo terrível para este homem, que todas as suas ambições que tinha, ao descobrir subitamente que ele estava perseguindo suas ambições, o tinham afastado para mais longe da coisa principal que ele intentava fazer. Então, todas as suas ambições, as quais ele tinha em sua vida, aprendendo com um dos grandes mestres daquele dia ou dos seus dias, um mestre chamado Gamaliel, a ambição que ele tinha consigo de ser um sacerdote, um sumo sacerdote, todas essas ambições o estavam afastando da coisa principal. Mas quando Deus tem um plano na vida da pessoa, do homem, Deus permite que aquelas ambições caiam por terra, para que o propósito de Deus cumpra em nossas vidas. Vai tomando aí, graças a Deus, Deus abençoe. Amém? Então suas ambições o tinham afastado para mais longe da coisa principal que ele intentava fazer. Que grande choque deve ter sido para este apóstolo quando ele disse, eu sou Jesus, o próprio que ele estava perseguindo. Por que me persegues? E muitas vezes Deus quer nos conceder às pessoas experiências tais como essa. De repente elas entram em choque, entendeu? Elas criam, ou elas acreditavam que estavam crendo para a vida eterna. Acreditavam que estavam sendo salvas dentro de uma denominação, dentro de um sistema contrário à palavra. Correto? Aí quando Deus, através de sua palavra, da ministração, da pregação do evangelho, através dos ofícios que Deus ordena para trazer a palavra, traz ela à luz, vivifica ela, muitos veem que é verdade e tomam aquilo como um choque, não só um pouquinho. Eu estava crendo que estava em direção ao céu, agora estou vendo que não estou. Se eu não corrigir, se eu não me arrepender, se eu não me converter, se eu não tomar posição pela palavra que está na Bíblia Sagrada, eu não estou indo em direção ao céu. E muitos veem essa realidade e mesmo assim endurece o coração, se opõem. São vários que você vê na caminhada, assim, não é não? Que se opõem à verdade. Graças a Deus. Vamos ler mais um aqui, o 71. Ele fala a respeito ainda eu tinha lido o 74, eu vou voltar ali atrás um pouquinho. E agora tudo para que ele tinha sido treinado, falando de Paulo, Deus tinha tirado tudo isto dele. Está vendo? E qual fosse o seu objetivo para que seu pai tinha gasto o seu dinheiro e as ambições do seu pai e sua mãe, tudo tinha sido tirado dele, porque Deus tinha uma outra coisa que eu estava dizendo, Quando Deus tem um plano na vida da pessoa, não importa a ambição que a pessoa tem, Deus permite tudo aquilo cair por terra, correto? Portanto, ele era prisioneiro tendo deixado o objetivo. Portanto, ele era prisioneiro tendo deixado o objetivo que tinha em vida.
e tinha se tornado um prisioneiro de Jesus Cristo, o qual era a palavra. Amém? E Jesus Cristo sempre ele é a palavra. Ou Jesus Cristo ele sempre é a palavra manifestada. Amém? Jesus Cristo sempre é a palavra manifestada. Aquele caminho a Damasco mudou Paulo. Indo cerca de 11 horas, talvez num dia em que ele foi derrubado, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, por que me persegues? Ele ergueu os olhos, e erguendo os olhos, sendo judeu, e sabia que aquela coluna de fogo era o Senhor, que os conduziu, que conduziu os filhos de Israel, porque ele sabia que ela era isso. Amém? Amém. E bendito encontro que muda a vida da pessoa, né? Deus possa proporcionar a nós, as pessoas, oxalá todos possam serem participantes de uma experiência como essa. Se Deus tem um plano na vida da pessoa, Deus vai permitir a pessoa passar por uma experiência como essa para mudar a sua crença, mudar as suas ambições, mudar a sua direção, né? Deus quer dar experiências como esta para nós, mas os homens estão tão doutrinados, tão dogmatizados em suas crenças, que não importa o que Deus faça, o quanto a palavra dele seja exposta, seja pregada, as pessoas não renunciam seus credos, sua forma, sua maneira de ver, né? Graças a Deus por sua palavra. Eu quero ler só mais um para a gente poder. O 79 eu estava lendo aqui de manhã também. Agora ele sabia que teve uma experiência, Paulo, né? Assim, aqui estava outra boa lição para nós, o profeta diz assim, que está aqui uma outra boa lição para nós, que só a experiência não é suficiente. Por que só a experiência não é suficiente? Porque muitas pessoas alegam também terem experiências, e são justamente essas pessoas que alegam dizerem ter experiência. Eu tenho tantos anos dentro de um sistema, dentro de uma igreja, né? Eu tenho muitas experiências, mas só a experiência ela não é suficiente. E se aquela experiência estiver contra a palavra? Então, é isso que o profeta está dizendo, só a experiência não é suficiente, meu irmão. Então, essa experiência tem que estar de acordo com a palavra. Por isso que Paulo tinha experiência. Ele era treinado. Ele tinha um grande mestre em seus dias, que nós sabemos disso, chamado Gamaliel, treinado na Escritura para ser um grande homem, um grande líder, um grande sumo sacerdote. Mas a experiência que ele tinha estava contrária à palavra. Tanto é que daí então, Deus permite ele mudar de rota, e aquela experiência que ele teve na estrada para Damasco, ele vai comparar aquela experiência com a palavra. 3 anos estudando, comparando aquela experiência, aquela visão que ele teve com as Escrituras. Então ele pôde constatar que aquele Jesus Cristo, o qual permitiu ele cair por terra, o qual se identificou para ele, e veja que ele se identificou como Senhor apenas após aquela expressão, aquela manifestação daquela coluna de fogo, diz: quem é Senhor? Eu sou Elohim, a quem tu persegues. Porque Senhor, em letra maiúscula, em hebraico, significa Elohim. Eu sou Elohim, a quem tu persegues. Então o profeta diz aqui, só a experiência não é suficiente. Tem de ser experiência conforme a palavra do Senhor. Se as pessoas pudessem dizer assim, essa maturidade, eu não sei se eu posso dizer essa palavra certa, assim, maturidade. Se as pessoas pudessem ter a maturidade certa, correta, né, de examinarem as suas experiências, avaliarem de acordo com a palavra, poderiam, pela graça de Deus, sendo sinceros em seus corações, porque Deus sempre está comprometido com um coração sincero. Deus sempre responderá com um coração sincero. Então, se forem sinceros, Deus lhes ajudará, né, comparando aquela experiência que eles dizem ter com a palavra. Quando se compara, verá que está incorreta aquela experiência. Então, só a experiência não é suficiente. Eu vou para o céu com a minha experiência. Se a sua experiência estiver contrária à palavra de Deus, não adianta, não vai para o céu. Não é não? Vamos para o céu se nós guardarmos toda a palavra.
Então, só a experiência não é suficiente, tem que ser experiência conforme a palavra do Senhor. Assim, vendo isto e sabendo que isto era uma grande coisa, então, que outro tinha recebido isto antes dele. Ele levou 3 anos e 6 meses lá no deserto da Arábia, aprendendo a Bíblia. Vê? 3 anos e 6 meses estudando, comparando aquela experiência que ele teve naquele então com a palavra. E muitas vezes nós queremos na hora, nós não damos tempo para Deus. A gente vê muitas pessoas na caminhada, né, que tomaram uma posição e não tem paciência, não tem aquela dedicação de saber esperar na hora certa, no momento certo, permanecer ali. Vê Pedro, os discípulos, João também, eles não entenderam quando Jesus pregou: quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não tem vida eterna. Eles não compreenderam quando Jesus trouxe essa porção da Escritura para esse dia, para aquele dia. Mas eles permaneceram firmes na caminhada, permaneceram convictos, a ponto de dizerem: para onde iremos nós? Quando Jesus disse: vocês querem ir embora também, como esses outros estão indo? Eu chamei eles para o ministério, eu outorguei eles poder, autoridade, eles foram realizar a obra com maestria, voltaram alegrando-se, dizendo que até pelo meu nome os espíritos imundos, malignos se sujeitam, voltaram alegre. Quer dizer, era uma alegria que era errada. Era uma alegria errada, que Jesus mesmo disse: alegrai-vos não porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus, no livro da vida nos céus. Porque se a pessoa tem o seu nome escrito nos céus, no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, ela terá a alegria certa pela coisa que é certa, que é correta, entendeu? Pela palavra, mesmo que ela não entenda no primeiro momento, ela permanecerá ali. Aqueles 70 que Jesus comissionou e deu eles poderes, voltaram com alegria, regozijando, se alegrando. Jesus disse a eles, quando pregou essa palavra dura, que eles não puderam entender: vocês querem ir embora? Eles foram embora, não aceitaram, não creram. E Jesus foi e perguntou para os 12: vocês também querem ir embora como os demais? Para onde iremos nós? Disseram os discípulos: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Correto? Então, 3 anos e meio Paulo levou para comparar aquela experiência que ele teve com as Escrituras, com o Antigo Testamento. E as pessoas não têm paciência, acho que não tem amor pela palavra mesmo, né, tio? Estão vendo escrito perfeitamente e, ao fazer assim, se afastam da palavra, se afastam da coisa principal, né? Oh, glória a Deus. Levou 3 anos e 6 meses lá no deserto Arábia aprendendo a Bíblia. Como ela era então o Antigo Testamento, indo lá para comparar esta experiência que tinha tido e ver se era escriturístico. Correto? E ele pôde ver que realmente era escriturístico. Aquele Jesus do Novo Testamento era o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Assim nos ensinou o profeta. E foi essa experiência que Paulo teve, esse foi a luz que ele teve. O Jesus do Novo Testamento, a qual se refere a irmã Brana, é justamente esse Logos, essa coluna de fogo, esse Jesus que apareceu para Paulo na estrada. Ele era Saulo, né, na estrada para Damasco. Aquele é o Jesus do Novo Testamento. É o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Se vamos dizer que o Jesus do Novo Testamento, como diz o profeta, o Jesus do Novo Testamento é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Jeová no Antigo Testamento não era carne, não era tangível, era espírito, era coluna de fogo. É o mesmo Jesus do Novo. Está se referindo ao Logos, a coluna de fogo, né? Então é essa experiência que nós também temos ao comparar as Escrituras, correto? Essa é a experiência correta, essa é a interpretação dessa Escritura. Graças a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe, então, nesta manhã de sábado, né, no começo de mais um final de semana, a gente está aqui trazendo essa pequena reflexão. Amém? Deus te abençoe. Você que está aí
E que nenhuma ambição em nossas vidas e nossos corações nos leve nós nos apartarmos da coisa principal. Oxalá Deus permita que nós possamos e venhamos nos despojarmos por terra, como Paulo precisou, cair de seu cavalo, como diz o profeta, cair de seu cavalo de altivez, de orgulho, de soberba, de achismo, de conhecimento intelectual, correto? De sua ambição própria, caiu por terra e perdeu tudo quanto que ele tinha em sua vida, mas ganhou a coisa principal, não perdeu a coisa principal. Então, que nenhuma ambição nesta vida nos leve nós nos afastarmos da coisa principal, que é a salvação, que é Jesus Cristo, que é a palavra, que é a vida eterna. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe.